reta R, reta S. É perto de Messejana. Aí chegou agora e falou assim. Essa é a reta R em qualquer lugar do meu espaço. E essa é a reta S. A minha reta R, ela tem o coeficiente angular MR. E a minha reta S, o coeficiente angular MS. Esse ponto aqui onde ela se encontra eu vou chamar de ponto P, que tem uma abscissa XP e uma ordenada YP. Eu vou passar aqui então uma reta vertical, que eu vou chamar de reta x igual a A. Por que x igual a A? Porque é uma reta vertical, aí só tem x. Entendeu? Muito bem. Esse ponto aqui eu vou chamar de P1 e esse ponto aqui eu vou chamar de P2. O ponto P1 vai ser XP1, YP1 e o ponto P2 é o XP2, YP2. Ó, que maravilha. O que ia acontecer se, por exemplo, esse ângulo aqui fosse 90 graus? Se esse ângulo aqui fosse 90 graus, eu ia ter um triângulo retângulo aqui. Tá. Tá bom. Antes disso, o meu coeficiente angular, MR, eu posso calcular através dos pontos que eu tenho da minha reta R. Então, P1 e P. Então, eu vou calcular o meu coeficiente angular MR através da diferença, a variação entre os Y e o X, a razão entre isso. Então, eu vou calcular o meu MR como YP1 menos YP sobre XP1 menos XP. Mas, quem é o meu YP1? É quem eu quero saber, na verdade. Eu quero descobrir o YP1 em função das minhas outras variáveis que eu já tenho. Então eu vou deixar YP1 do jeito que ele está. YP1 menos YP é YP é YP sobre XP1, na verdade é A. Porque XP1 pertence à reta x igual a A. Então XP1 é A. E XP é XP. Me patrocina XP Investimentos. Entendeu a piada? Muito boa essa. Meu YP1 menos YP seriam igual a MR vezes A menos XP. Então, meu YP1 seria MR A menos XP mais YP. Olha aí que maravilha. Tranquilo. De maneira similar, quem seria o meu YP2? YP2 seria, agora MS no caso, MS, vezes A menos XP, que eu estou comparando, estaria comparando entre P2 e P, fazendo com o coeficiente angular MS. E aqui mais YP, incrível, olha aí como é parecido, maravilhoso. Então temos o valor de YP1 em função de A, coeficiente angular MR, XP, YP, e o YP2 da mesma forma, só que com o coeficiente angular da reta S, já que é o ponto da reta S. Certo, daí o que tem a ver? Considerando que esse triângulo é um triângulo retângulo, então eu vou fazer uma relação entre esse lado, este lado e este lado. Teorema de Pitágoras. Conhece? Como eu faço isso? Eu vou calcular a distância P1, P2, P, P1, P, P2. Vou circular aqui de vermelho para ficar... E como é que vai ficar isso aí, então? A distância P1, P2, a fórmula da distância entre dois pontos em geometria analítica nada mais é que uma consequência do Teorema de Pitágoras. A gente vai calcular a distância P1, P2 através do Teorema de Pitágoras. P1, P2 ao quadrado seria o mesmo que a diferença entre os x's de seus pontos ao quadrado mais a diferença entre os seus y's ao quadrado.
xp1 menos xp2, que seria A menos A. Concorda ou não? Concorda. Mais yp1 menos yp2 ao quadrado. Isso aqui dá zero. yp1 menos yp2 ao quadrado. Então a distância P1, P2 ao quadrado, ela é tudo isso aqui menos tudo isso aqui. Veja que isso aqui vai ser eliminado com isso daqui, que tem igual. Então vai ficar mr A menos xp yp1 menos ms A menos xp. Tudo isso ao quadrado. Então P1, P2 ao quadrado é igual, botar A menos xp em evidência, ficaremos com mr menos ms vezes A menos xp, tudo isso ao quadrado. Maravilhoso. Tem que apagar, né? Tem que apagar. No, God, please, no! No! Só pra gente não esquecer, então, eu vou anotar bem aqui. yp1 e o yp2. Então eu vou apagar aqui. Já tenho essa distância, eu vou calcular essa. pp1 ao quadrado é o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. A fórmula da distância entre dois pontos que vem do Teorema de Pitágoras. Entendeu? Entendeu? Até que enfim. Faz tempo que eu pergunto. Muito tempo. xp menos xp1, porque pertence à reta x igual ao quadrado. Eita, que quadrado. Mais yp menos yp1. yp menos yp1. Tudo isso. Fazer assim. yp1 é mr A menos xp menos yp. Tudo isso ao quadrado. Então P1 ao quadrado vai ficar xp menos A ao quadrado. Ah, não dá pra fazer nada aqui não? Ainda não. Mais yp menos tudo isso menos yp vai acabar cortando. Eu vou ficar com menos mr A menos xp. Tudo isso ao quadrado. Tudo que é menos ao quadrado vai ficar mais. Então, eu vou só reescrever tirando esse sinal de menos aqui. pp1 ao quadrado. Ei, por que bota esse negócio aqui, esse traço? Porque é uma distância. Muito bem, muito boa pergunta. xp menos A ao quadrado mais mr A menos xp ao quadrado. Claro que não vou calcular pp2. Por quê? Porque é semelhante a esse. Mas se quiser calcular depois, vai em frente. Mas é análogo. A distância pp2 seria xp2, xp menos xp2, que é o A, ao quadrado. Veja que é igual, realmente é igual, é a distância de xp para o xp2, que é A, mais tudo igual, só que com ms, né? E o restante igual. Vai ficar ms A menos xp ao quadrado. Então eu tenho aqui pp1, pp2, p1, p2. E com isso vamos ver o que acontece. Eu vou apagar isso aqui. E vou apagar isso aqui. Vou escrever a distância P1, P2 aqui ao quadrado, ao quadrado. Olha aí, que maravilha. Olha aí.
Colocando dentro do Teorema de Pitágoras agora, vamos ter isso aqui tudo. MR menos MS vezes A menos XP, tudo isso ao quadrado, igual a isso aqui ao quadrado que já está, que é isso, mais isso aqui ao quadrado que já está, que é isso. Veja que quando eu somar tudo isso mais tudo isso, eu vou ter esse termo aqui ao quadrado repetido. XP menos A ao quadrado mais XP menos A ao quadrado dá 2. XP menos A ao quadrado. Mais MRA menos XP. A menos XP. Tudo isso ao quadrado. Mais MS. A menos XP. Tudo isso ao quadrado. Muita atenção agora. Muita atenção. Esse que está ao quadrado, todo mundo ao quadrado, eu vou fazer assim. Vai ficar esse ao quadrado e esse ao quadrado, né? Já que é um produto, eu posso fazer isso, né? Mas, mesma coisa para o segundo termo, caso o terceiro. Ao quadrado, muito bom. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado. Eita, meu filho. Eita, meu filho. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Todos os termos têm A menos XP ao quadrado. A menos XP ao quadrado, A menos XP ao quadrado. A menos XP... Não. É XP menos A ao quadrado. Mas é a mesma coisa. Sendo assim, já que todos os termos têm um A menos XP, ou XP menos A, já que é ao quadrado a mesma coisa, eu vou simplificar essa equação aqui. Vou ficar com MR menos MS ao quadrado igual a 2 mais MR ao quadrado mais MS ao quadrado. Olha só. MR menos MS ao quadrado. MR ao quadrado menos 2 vezes MR vezes MS mais MS ao quadrado, que é igual a 2 mais MR ao quadrado mais MS ao quadrado. MR ao quadrado, tchau. MS ao quadrado, tchau. Então eu tenho que menos 2 MS é igual a 2. O que mostra que o produto dos coeficientes angulares de duas retas que são perpendiculares entre si é menos 1.